Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo esse vídeo, tá? Esse aqui é o nosso projeto Descomplicando a FGV, em que eu toda terça e quinta-feira comento questões aqui no YouTube, tá? Nessa semana em especial dessa gravação do projeto Descomplicando a FGV, eu vou fazer diferente, tá? Na terça e na quinta eu vou dar dicas diferentes para a prova do exame de ordem. Na quinta-feira eu vou fazer o Descomplicando a FGV segunda fase tributário, por causa da nossa semana da contextualização da nossa segunda fase de tributário, tá? E hoje eu quero fazer uma edição especial do projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas, porque eu recebi muitas mensagens do pessoal que não passou no último exame de ordem, no 30º primeiro exame de ordem, tá? No 31º exame de ordem, eles fizeram a prova e não conseguiram passar na prova. E eu tô aqui para trazer uma mensagem de conforto, de consolo e de fazer um diagnóstico, tá? Um diagnóstico sério, justo sobre a prova e sobre a preparação de vocês. Eu quero falar mais sobre vocês, tá bom? Eu sei que é muito dolorido, né? Eu estava até falando na nossa tentativa de gravar no YouTube ao vivo, e o YouTube boicotou a gente, mas a gente está aqui firme e forte no Instagram e gravando aqui para posteriormente colocar no YouTube a gravação nessa terça, né, desse projeto de terças e quintas-feiras, que toda terça e quinta-feira eu comento questões aqui no YouTube, tá? De exame de ordem. Para quem não sabe, para quem está chegando aqui hoje, né? Muitas pessoas estão chegando essa semana, não me conheciam, tá? Eu ainda tô ficando aí, mas ainda não sou famoso, eu nem tenho essa pretensão, muito sinceramente, de ficar famoso no mercado, tá? Porque o meu jogo é totalmente diferente disso, tá? Eu não venho pro mercado para buscar fama de exame de ordem, que eu sou famosinho do exame de ordem, porque eu trabalho diferente, eu sou uma pessoa diferente, tá? Tenho minhas peculiaridades diferentes. Eu sou uma pessoa orientada para resultado, tá? Eu sou uma pessoa que está orientada a dar resultado para você, que vai fazer parte da minha tribo, tá? Que vai fazer parte aqui da minha comunidade, tá? Então eu sou uma pessoa focada em resultado. Eu não estou preocupado com milhões de seguidores, nada disso. Eles compram seguidor, não compram seguidor. Eu trabalho tudo de modo bem organizado, simples e eficaz, tá bom? E hoje eu quero deixar essa mensagem aqui para as pessoas que não passaram no 31º ou que vão fazer o 32º, para a gente apurar o diagnóstico, tá? Geralmente eu vejo várias reclamações, sempre a mesma história. Quando acontece o exame de ordem, eu não passei na prova e tal. Aí a gente vai fazer uma investigação da pessoa ali. Às vezes eu vou conversando com a pessoa e eu vou fazendo uma investigação. A pessoa vira meu aluno, ou então está fazendo uma mentoria individual comigo e tal. Aí eu pergunto, às vezes eu até pergunto mesmo ali no WhatsApp assim, e aí, mas vem cá, vamos lá. Vamos fazer umas apurações aqui. Aí vamos fazer essa apuração aqui agora. A ideia é essa, tá? Chamar a reflexão para apuração. Muitas pessoas falam para mim que, assim, professor, aconteceu milhares de coisas, milhares de turbulências, e às vezes aconteceram mesmo, tá? Não estou dizendo que não aconteceu, não. Aconteceu. Tá tudo bem que aconteceu, mas aconteceu. E você precisa aprender a lidar com isso. E você às vezes não soube lidar com isso da melhor forma possível, tá? Então, o primeiro ponto é esse: acontecem coisas que não estão do nosso controle. E nós precisamos aprender a entender que isso acontece. E que isso não é nada, é normal, isso é normal, tá fora, só que não está no seu controle. Agora existem outras coisas que acontecem que estão no nosso controle, que nós poderíamos evitar ou que nós deixamos para depois e nós fomos fazer na hora que a gente estava se preparando para a prova da OAB. Ou então coisas que a gente poderia deixar para depois, que não teriam tanta importância perante a prova da OAB, e você não fez antes do momento que você poderia fazer para deixar para depois. Então, assim, por exemplo, eu tinha uma menina que ela estava estudando, isso aí é muito comum do exame de ordem. Quando chega assim, entre a primeira e a segunda fase, o cara está tirando a carteira de motorista, por exemplo. Tem gente que tira a carteira de motorista. Mas tem vários exemplos, isso aqui é só um de milhares que existem, tá? Poxa, você quer a carteira da OAB ou quer a carteira de motorista? Entendeu? Então, você tem que pensar quais são as escolhas que você está fazendo no dia a dia e que estão impedindo de você chegar onde você quer, que é pegar essa carteirinha aqui, essa coisa linda aqui, entendeu? Então, isso é um dos primeiros cuidados que você precisa ter quando você está nesse caminho.
É pensar, poxa, o que eu estou fazendo que realmente tá me levando? Aí a pessoa fala assim, professor, me dediquei tanto, eu estudei tanto, vamos lá. Aí eu pergunto, como é que você estudou? Aí a pessoa fala, que eu vi 500 vídeos. Eu vi 500 vídeos no YouTube. Eu tenho até 600, né? Eu tenho 680, 690, quase 700 já. Devo estar chegando a 700 vídeos no YouTube. Mas, eu vi 500 vídeos no YouTube. Ah, é? Que legal que você viu 500 vídeos no YouTube. De que matéria? De que disciplina? De várias disciplinas. De filosofia, de ECA, disciplinas que dão pouco ponto na prova. Eu vi algumas de ética também. Eu vi uma revisão de ética lá. 7 horas no sábado. Fiquei 7 horas. Estudei muito, professor. Fiquei 7 horas lá plantada na revisão de ética lá do fulano de tal. Tá? E o que eu recomendo para meus alunos? Não assistir revisão na véspera, tá? É contraintuitivo? É. Ninguém gosta de ouvir isso? Não gosta, tá? Mas por que eu falo isso? Porque o que eu prego é você estudar menos, mas com eficiência e com antecedência, tá? Tem gente que quer em 30 dias fazer um milagre assim do apocalipse, sair de 25 para 40 em 30 dias, com 25 pontos, acertando, fazendo simulado, provas reais, não é uma prova aí falsificada não, que os cursinhos aí ficam inventando não, para te induzir ao erro, entendeu? Tem que pegar a prova real, a prova da FGV. Hoje mesmo eu corrigi as provas do exame de ordem da Fundação Getúlio Vargas, de verdade. Tem que ir direto na fonte, tá? Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal que eu ia falar isso aqui com vocês, né? Eu vejo assim as pessoas falando assim, olha, teve o professor Leandro Douglas, o juiz federal, que ele prepara o pessoal lá para a prova de concurso, e aí ele fala assim, olha, ele falou há muito tempo atrás isso aí. Olha, a arte da guerra para o concurso. Aí ele falou, é preciso conhecer o inimigo, porque o Sun Tzu, do livro da Arte da Guerra, eu li o livro da Arte da Guerra todinho, de ponta a ponta, capa a capa, tá? Ele fala, ele fez uma referência lá do livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, é um livro de estratégia de guerra, mas que se você ler ele igual a gente lê aqui a prova da FGV para você, as leituras que nós fazemos na prova da FGV, se você ler igual nós fazemos essas leituras, você começa a perceber algumas estratégias ali, algumas características que você pode adotar na sua vida que vão ajudar na sua vida. Da mesma forma que você estuda uma prova da FGV, quando você aprende a estudar uma prova da FGV, você percebe alguns padrões, algumas estratégias dela que ela adota. E para você não ser derrubado por ela, você vai adotar algumas estratégias para poder não ser derrubado por ela, para poder acertar as questões e passar na prova, tá? E ele falou, olha, nós temos aqui o livro Arte da Guerra e é preciso conhecer o inimigo, tá? Eu sou uma pessoa... Aí o pessoal começou a dizer, a FGV é inimiga do Brasil, a FGV é estelionatária, a FGV é isso, é aquilo. E eu não acredito que a FGV seja a nossa inimiga, tá? Eu, com todo respeito e carinho à humanidade, eu acredito que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, tá? E é por isso também que eu não acredito em concorrência. Que, aliás, eu nem não estou aqui para concorrer com ninguém, tá? Porque eu acredito que cada pessoa é o seu próprio inimigo, tá? Nós somos o nosso pior inimigo, tá? Os inimigos de uma religião, por exemplo, de um grupo, são as próprias pessoas que fazem parte da comunidade, daquela comunidade, daquele grupo, entendeu? Então, por exemplo, eu acredito que nós somos os nossos próprios inimigos. Agora, o Sun Tzu, ele explica no livro dele que para você invadir um território, você precisa conhecer o mapa daquele território, tá? Aí sim, aí nesse ponto, eu acredito que a prova da FGV seja o território. E o livro ele foi interpretado porque o William Douglas falou e virou tipo um telefone sem fio. Os cursinhos começaram a falar
que a FGV era inimiga, que a prova é inimiga, a banca é inimiga. E eu não acredito que a banca seja a nossa inimiga. Por mais que ela cometa erros. Por que a banca comete erros? Porque ela é feita de seres humanos. Toda instituição é feita de seres humanos. Seres humanos erram. E isso é importante você ter consciência. Todos nós erramos. Todos nós. Não existe ninguém perfeito. A preparação nunca vai ser perfeita do exame de ordem. Nunca. Agora, a gente pode proporcionar a você uma preparação melhor. Agora, as preparações para o exame de ordem nunca vão ser perfeitas. Sempre vai acontecer ali algum problema. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai impedir você de passar na prova da FGV. Sempre vai acontecer ali alguma coisa que vai, né, atrapalhar o teu caminho. E isso é normal acontecer. É importante que você entenda que isso é normal acontecer. Vão acontecer intempéries. Mas você, sabendo, conhecendo o mapa, vendo o mapa do que você vai percorrer, fica muito mais fácil. Nesse viés, eu acredito que você, estudando para a prova da OAB, você... Espera aí que estão perguntando aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Não. Então, pensei que estivesse perguntando alguma coisa aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, bota aqui nos comentários. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que dominar o mapa da prova. Tá? Eu acredito que nós devemos dominar o mapa da prova. E, para você dominar o mapa da prova, não vai as preparações, não existe uma preparação perfeita. Vão ter dificuldades, vão ter acontecimentos que vão aparecer, vão aparecer dificuldades, tá? Vão aparecer circunstâncias que realmente não estão ajudando você, vão ser desfavoráveis, tá? E por serem desfavoráveis, elas vão acabar por e por serem desfavoráveis, vão acabar prejudicando a sua jornada, tá? Então, é importante que você saiba, tenha domínio do mapa da prova, tenha domínio do que está acontecendo, que você perceba que a sua preparação, ela tem que ser trabalhada, você precisa ter o domínio, entender quem é, onde que você está pisando, tá? E quando você tem o mapa da prova, quando você tem esse conhecimento do mapa da prova, você acaba ganhando mais tranquilidade, você ganha mais uma preparação eficaz, você ganha uma tranquilidade que você nunca teve, porque você vai, caramba, já vai ter ali o domínio, você já vai saber onde você vai estar pisando, você já vai saber o que vai estar acontecendo, você já vai saber o que vai estar pegando para você, tá? E aí, ao ter esse conhecimento, ao dominar esse conhecimento, você acaba dominando a realização de questões, dominando o estudo, o modo de estudar, e você vai perceber que a régua subiu da prova, tá? Se a régua subiu da prova, você tem que aprender a se adequar à banca examinadora, tá? E se adequando, como é que você se adequa à banca examinadora? Você se adequa à banca examinadora, você se adequa à banca examinadora da seguinte forma: se preparando para ela, tá? Se preparando, se organizando, se cuidando, de modo que você tenha resultado na sua preparação, tá? E isso aí, ó, vou ter que encerrar aqui no Instagram. Bom, já voltou, caiu, mas voltou. Enfim, a sua preparação, ela acaba ganhando eficácia nesse sentido, tá? Estamos tendo instabilidade aqui na rede, cara. Eu vou gravar a live, vai ficar lá no youtube.com/JoãoVictorAtaíde, viu? Espero você lá. Aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: vocês precisam entender que a preparação para a OAB, ela exige técnica, ela exige cuidado, ela exige atenção.
E ela exige também uma eficácia naquilo que você está fazendo. E você precisa de estratégia. E não é só estratégia, você falar assim, eu tenho que estudar matéria estratégica. Isso é um grande erro que você está cometendo. Tá? É bem mais do que isso. Tá? O negócio é bem além disso. Tá bom? Esse processo vai bem além disso. Bem além dessa história de preparação estratégica. Não é só preparação estratégica. Não é só matéria estratégica. É tema estratégico. Tá? Esse tema estratégico é o que realmente mais cai. E além desse tema, do tema estratégico, você tem que olhar ele de modo sistêmico. Tá? O que é você olhar um tema de modo sistêmico? Você olhar um tema de modo sistêmico é você olhar ele de modo mais global. É você olhar esse tema de um modo... Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui no Instagram de novo, enquanto a gente está gravando. É você botar esse tema de modo que você veja a relação dele com outros temas. Tá? Por exemplo, em direito tributário, está acontecendo muito você relacionar direito tributário com direito empresarial na área falimentar. Nas questões, por exemplo, daquela sequência dos créditos, né? A sequência da cobrança dos créditos. Então, por exemplo, isso aí é um dos pontos que a FGV acaba cobrando de você, tá? Então você percebe que o jogo é diferente. Você precisa jogar do modo diferente, você precisa estudar do modo estratégico. Agora, para você estudar no modo estratégico, não basta só você ter esse conhecimento, que é muito importante, dos temas estratégicos. É necessário que você aprenda a matéria que você vai estudar e aprenda a aplicar a matéria que você vai estudar. Tá? Muitas pessoas têm muita dificuldade de aprender e não percebem que estão com essa dificuldade. Tá? Existem pessoas que estão com dificuldade de escrever. Existem pessoas que escrever de um modo escorreito, de um modo coerente, de um modo que você realmente perceba aquilo ali, a pessoa consiga ler e entender aquilo que você está falando, que você consiga realmente traduzir o que você está querendo dizer, o que você realmente aprendeu. Aí às vezes você pensa que aprendeu, mas você não aprendeu. Tá? E aí você às vezes tem uma ilusão, tá? A ilusão do excesso de informação. O estudante de direito ele tem uma ilusão muito grande que ele precisa de muita informação. Ele acredita que quanto mais informação ele tiver, melhor. Tá? E você não precisa de muita informação, você precisa de muito conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Informação que você está recebendo. Agora você está recebendo uma informação minha que eu estou te passando aqui. Mas o conhecimento vai ser a concretização do que você está guardando, do que efetivamente está entrando na sua mente. É diferente, tá? Como é que acontece o processo de aprendizagem, tá? Você tem um contato visual, um contato auditivo, um contato sinestésico, um contato audiovisual com alguma informação, tá? E desse contato audiovisual com alguma informação, você tem dentro de si, tá? Você tem dentro de si o processamento dessa informação. Ao você acessar essa informação, ela entra dentro de você, o seu cérebro processa essa informação, tá? Processar essa informação, o seu cérebro, ele acaba, tá? O seu cérebro acaba decidindo, mediante uma escolha sua, se aquela informação é digna de ficar com você ou é digna de ser expulsa da sua vida, tá? Existem essas duas situações. A informação pode ser digna de estar com você ou digna de ser expulsa da sua vida. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, a informação ela pode ser guardada no seu cérebro, você vai dar um grau de relevância para aquela informação, ou então a informação ela vai ser dispensada da sua vida, você vai esquecer ela, tá? E às vezes, durante o processo de aprendizagem, você precisa responder algumas perguntinhas, tá? Eu ensino isso com mais profundidade, mas aqui eu quero que você pense, o que é e para que serve? Faça 2 perguntas na hora que você estiver estudando. O que é e para que serve isso? O que é esse instituto?
que é Constituição? O que é tributário? O que é mandado de segurança? O que é uma adoção? Você tem que saber quais são os conceitos, o que você está lendo. Se você não souber o significado daquilo que você está lendo, você não vai aprender, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você precisa armazenar o que você está aprendendo, o que você quer aprender. Agora, para você armazenar o que você quer aprender, né, o processo de aprendizagem, ele vem com contato visual, seja com a leitura, seja com audiovisual, seja com auditivo. Você vai ter um primeiro contato com aquilo e vai, diante desse primeiro contato, tá? Você vai desempenhar uma função que é o quê? É você processar essa informação. Então você pode não estar aprendendo, você pode não estar desenvolvendo um processo de estudo eficaz que permita que você aprenda, porque ele está falho, tá? Então você está lendo, você não está entendendo o que você está lendo, você está se enganando. Você tem a ilusão de que você precisa ter 500 horas de livro lido para passar na prova. E não é só ler o livro, porque ler não é estudar, tá? Guarda essa, ler não é estudar, tá? Por que ler não é estudar? Ler não é estudar porque o estudo ele precisa do processamento, precisa de você guardar aquilo que você leu, tá? O estudo ele só vai se concluir quando você guardar e for capaz de expressar. Você só estudou aquela matéria, uma determinada matéria, quando você for capaz de expressar e de explicar o que aquilo ali significa. Então, por exemplo, se o cara te perguntar alguma coisa numa prova, você tem que saber o que aquilo ali significa para você responder e ter a ciência de que você realmente sabe daquilo, tá? Você só vai ter a ciência de que você realmente sabe daquilo se você souber explicar aquilo que você está falando. Se você não sabe explicar aquilo que você está falando, você não aprendeu, você não memorizou, tá? Então, é preciso desenvolver essa capacidade de ter o contato visual, entender, processar, armazenar e saber se expressar, tá? E esse saber se expressar, ele pode se dar em vários setores. Pode se dar na sua preparação da prova, pode se dar na sua... Tô vendo aqui que tá dando uma queda aqui da rede aqui, tá bom? Enfim, pode se dar de várias formas, tá? Esse aprendizado. E você precisa expressar isso às vezes. E essa expressão pode se dar também na hora da prova, que você vai responder ali, marcar um X. Nós temos até algumas técnicas para vocês de chute, tá? Mas é preciso que você entenda uma coisa. Por exemplo, a Geisiane, a minha mentoranda, a minha primeira mentoranda foi a Geisiane. Primeira pessoa que passou pela minha mentoria do exame de ordem. Embora eu já tenha aprovado aí em concurso público também, embora eu já tenha aprovado também em mestrado, nosso trabalho já aprovou em mestrado, nosso método já aprovou em mestrado. A Geisiane foi a primeira OABeira que entrou aqui. Qual é o caso da Geisiane? A Geisiane, eu vou até gravar um podcast, tá? Dia 20, na última segunda-feira de fevereiro, vai sair o nosso próximo episódio do podcast. É dia 24. E vai ser no carnaval, né? Vai sair no carnaval. No dia 24, vai sair um próximo podcast. E aí nós vamos esmiuçar todo o nosso método nesse podcast. Vamos explicar o nosso método, vamos detalhar o nosso método para vocês. É o nosso método de aprendizagem, tá? Já tem um episódio 1, vai sair o episódio 2, no dia 24 de fevereiro, tá? Nesse episódio, nesse podcast, eu vou explicar um pouco mais da história da Geisiane, mas eu vou contar aquela rapidamente para você. A Geisiane, ela fez 6 exames antes de ser treinada por mim. Fez 6 tentativas de prova e não passou. Aí ela falava assim, mas professor, eu estou fazendo chute, eu não estou conseguindo. Eu estou fazendo chute técnico lá, o tal chute técnico, eu não estou conseguindo. Aí eu olhei assim para ela, falei, peraí, Geisiane, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? Você está estudando? Ela não estava estudando o suficiente. Tá? Ela não estava estudando o suficiente. Ela não estudou não estava estudando do modo certo. Não estava fazendo nenhuma anotação dinâmica. Não estava estudando os temas certos.
não estava estudando as matérias certas. Aí eu botei ela para estudar. Pá, fiz o direcionamento com ela. Ó, você precisa estudar, precisa aprender a estudar. Ensinei ela a estudar. Ó, você faz esse processo aqui. Segue esse passo a passo aqui do professor João. Ela seguiu o passo a passo certinho e passou na prova. Depois eu ensinei ela a chutar. Tem até uma aula gravada agora do AB Sem Surpresa, nosso projeto AB Sem Surpresa também. Eu ensino a chutar, tá? Para você chutar e acertar o chute, até para isso você precisa estudar. E precisa, depois de você passar por todo esse processo, você faz... Tem várias formas de você fazer questão. Você pode fazer uma questão de prova para fixar. A questão de fixação é diferente da questão de teste. Tá? Questão de fixação é uma coisa, questão de teste é outra. É a mesma questão. Mas o contexto no qual você vai fazer a questão muda o seu jogo. Tá? Você precisa também entender isso. Que o contexto no qual você realiza a questão muda o seu jogo. Tá? Isso você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque muitas pessoas fracassam na prova porque não estão estudando do modo certo. Algumas pessoas não estão passando na prova porque elas não estão usando o material correto. Que tipo de material que você está usando? Diz para mim. Pensa aí e diz para mim. Tá? Diz para mim que tipo de material que você está usando. Ah, eu estou usando o material da fulaninha. Material fraco, sem qualidade? Que material? Como é que você quer? Como é que você quer passar assim, com material fraco? Como é que você quer passar na prova com material fraco? Não dá, não tem como você passar com material ruim. Você tem que passar com material de qualidade. Tem que passar com um livro, uma coisa que tem credibilidade, um livro feito por uma editora. Não é um resumo que você viu aí na internet. Esses resumos de internet são uma furada. Ah, eu fiz um rateio, isso é uma furada. Ah, fiz um resumo gratuito, uma furada. Ah, eu vi o curso do fulano de tal, curso famosão. Furada. Material não é de qualidade. Ele pode ter um design bonito, mas ele não tem qualidade, ele não te dá conteúdo essencial. Ele não te dá o conteúdo essencial, desculpa. Tá? Então você tem que tomar cuidado com o que você está pegando, o material que você está pegando. Aqui é material atualizado. E aí, como é que está o material aí? Está atualizado ou não está? Muitas das vezes esse material não é atualizado. Esse material que você está segurando aí não é atualizado. Tá? Então toma cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá bom? E tem outros problemas também. Tá? Aí vem o problema emocional também. Tá? Muitas pessoas passam pelo problema emocional. Também, né? Tem a questão emocional. E o emocional ele tem a pressão interna, tem a pressão externa, tá? Isso aí dá 3 horas de conversa aqui. 3 horas de conversa aqui, tá bom? E é isso aí, essa parte emocional eu quero trabalhar na quinta-feira com vocês. Quinta-feira, no episódio de quinta-feira, não deixe complicando a FGV. Vão ser 2 episódios especiais para você virar o jogo, tá? E outra coisa importante também é você se conhecer, tá? E aí, o primeiro passo que eu quero que você faça agora, tá? A primeira missão que eu vou te dar hoje é a seguinte: que você pegue a sua prova que você fez, por mais dolorido que seja, pegue a prova que você fez e analise, pegue a prova que você fez e analise quais foram as matérias que você errou, quais foram as matérias que você acertou, quantas questões que você errou, quantas questões você acertou, qual foi o tema que você errou, qual foi o tema que você acertou. Aí depois eu vou te dar o passo a passo para você passar na prova, tá bom? Continua acompanhando o nosso conteúdo aqui, eu espero que você tenha gostado desses 30 minutos de conversa, desse bate-papo, tá? Quero dizer que eu estou à disposição de vocês lá no 21 996550865 e que eu estou entregando hoje, ainda que um pouco tarde, o nosso projeto Descomplicando a FGV. Isso porque nós estamos aí na nossa correria, na nossa segunda fase tributária, que eu espero que um dia você faça parte. Tá bom? Seja muito bem-vindo as pessoas, os meus novos seguidores. Foi um prazer enorme conhecer todos vocês lá na Barra da Tijuca, o pessoal lá da Barra da Tijuca fez a prova lá na Barra.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos juntos, rumo à aprovação, tá bom? Um forte abraço do professor João e até o próximo vídeo. Continue acompanhando o nosso conteúdo, compartilhe o nosso vídeo e vamos juntos rumo à aprovação. Vamos superar, vamos vencer e vamos driblar todas essas dificuldades que vocês estão vivendo aí na preparação para o exame de ordem. Contem com o professor João e vamos juntos rumo à aprovação. Forte abraço!